Olá, queridos estudantes do primeiro ano, aqui mais uma vez, professor Willer Ribeiro, com a aula de Geografia, ok? Quero convidar vocês a ficar alguns minutos comigo, interagir comigo na medida do possível, para estudar o capítulo 2 do livro de Geografia. Capítulo 2 que tem como tema representações cartográficas, escalas e projeções. Ou seja, é um pouco da continuação do que a gente estudou nas últimas aulas. Estudou coordenada geográfica, movimentos, fusos horários. Então a gente vai estudar uma área da geografia hoje que é chamada de cartografia. Cartografia é uma área da geografia que é a arte de produzir mapas. Talvez você esteja aí se perguntando: ó, professor, fala sério, estudar sobre mapas. Mas eu convido vocês a participarem porque eu vou provar a vocês que mapas, a leitura de mapas está muito mais presente na sua vida do que você imagina. A gente vai ver hoje que todos os setores da sociedade utilizam mapas e a leitura de mapas. Então eu vou dar um exemplo bem cotidiano. A gente está vivendo essa pandemia do coronavírus e uma das formas que o governo tem de entender onde está ocorrendo os principais focos de coronavírus no Brasil, ou nos estados, ou nas cidades, é através de um mapeamento. A partir daí você trabalha com um gráfico, a partir daí você faz uma estatística. Ou seja, é uma forma de você conhecer também o espaço geográfico, representar o espaço geográfico, tanto o elemento natural quanto o elemento cultural. Lembra desses conceitos? Então veja que o mapa é bem utilizado. Existe o aplicativo Uber, iFood e outros aplicativos de entrega ou de transporte. Então quando você solicita o Uber, você manda a sua localização através do aplicativo, ali gera um mapa, ou seja, uma representação do espaço geográfico onde esse motorista hoje, dentro do seu trabalho, vai se deslocar até você. Se você faz uma compra pelo iFood, por exemplo, esse entregador vai seguir essa localização através de um mapa. Vou dar um exemplo na área de segurança pública. Então, o que a polícia utiliza hoje? Faz um mapeamento da cidade do Salvador. Daí ela vai localizar quais são os bairros hoje mais perigosos. Aonde está o foco de tráfico de droga? Quais são os bairros que têm mais casos de violência contra a mulher? Quais são os bairros que possuem mais foco de tráfico de drogas? Para daí implementar um tipo de trabalho em cima daquela área. Então isso é um mapeamento para daí você produzir estatística e bolar plano de ação. Na área da saúde, eu vou dar um exemplo. Cajazeiras, ela possui um hospital referência no cuidado do HIV, porque o maior foco do vírus do HIV está aqui em Cajazeiras. Em Itapuã, você tem se eu não me engano, a herpes, por exemplo. Cada bairro você tem um foco, outro bairro já está focado mais na questão da dengue. Então você vai ter um hospital, um atendimento hospitalar especializado em cada bairro de acordo com essas demandas de doença. Você tem na área da educação, então saiu há 1 ano, há 2 anos atrás, o dado de que a Bahia tinha os piores índices de analfabetismo. Então, ou seja, se fez um mapeamento do índice de alfabetização do Brasil e detectou que a Bahia tinha os piores índices de analfabetismo. Então você vê que todo ano se faz um mapeamento das melhores notas do Enem, das melhores universidades. Então, tudo isso se dá através do quê? Do conhecimento do espaço geográfico, seja dos elementos naturais, dos elementos culturais. Então, por aí você tem uma percepção de que a cartografia ela está constantemente presente na sua vida. Você utiliza ela. Então hoje nós vamos conhecer um pouco dessa área, quais são as características de um mapa, o que é que forma um mapa, por exemplo. E se eu tiver uma situação de leitura de mapa, breve vocês vão se tornar aí profissionais, vocês vão se tornar, ou pode ir para a educação, saúde, segurança, seja que setor for da sociedade, você vai ter utilização desse recurso, está implementado nessas áreas e ao mesmo tempo no seu cotidiano você pode ter essa necessidade. Então, vem para cá para essa aula de geografia e aproxima aqui para o quadro. Representações cartográficas, escalas e projeções. Primeira coisa, interpretar a expressão
representação, ou seja, representações significa retratar, equivaler a alguma coisa ou reproduzir. Primeira dica aí para quem está no ensino médio: mapa não é a realidade, ou seja, o mapa é uma representação, é uma equivalência, porque não é possível, por exemplo, você pegar uma imagem do planeta Terra e colocar num pedaço de papel, numa folha de um livro. O planeta, o espaço geográfico do planeta é muito mais extenso do que isso. Eu não tenho como pegar todo o espaço geográfico do estado da Bahia e fazer aqui um mapa político, por exemplo, que tem os estados e as cidades da Bahia, ou o mapa político do Brasil. Não tem como eu colocar toda a realidade numa folha de papel. É por isso que é chamado de representação desse espaço geográfico. E o que vai definir se vai ser um mapa com muita informação ou com pouca informação vai ser justamente a sua escala e o tipo de projeção que ela vai ter, que é o que a gente vai ver alguns conceitos dessa área aqui agora. Ok? Aproxima aqui. Então, cartografia, ciência da representação gráfica da superfície terrestre, ou seja, representação gráfica, um tipo de escrita do espaço geográfico, ou seja, é a própria representação de uma determinada realidade. Então, um exemplo, quando nós temos aí mapas políticos, mapa político do Brasil, só tem os estados e capitais. Você pode ter mapas temáticos, por exemplo, todos os dias quando você assiste o jornal, seja da manhã, da tarde, da noite, você tem lá a previsão do tempo. Então, na previsão do tempo, normalmente aparece ali um mapa com cores, a representação dos estados, e ali é indicado locais que vai ter chuva, que vai ter sol, vai ser indicado todo o processo de temperatura. Veja que a lógica da produção de mapa está cotidianamente na sua vida. Então, a própria previsão do tempo se baseia na utilização desses mapas, ou seja, através da representação da realidade, procura entender então a questão do tempo, ok? Então, a cartografia ela é uma delimitação, ou seja, desse espaço geográfico. Delimitar é como eu estou falando. Você vai delimitar o que você quer representar ou o que é representado nesse mapa. Eu posso ter uma delimitação do espaço geográfico com o mapa político. Eu posso delimitar, por exemplo, uma circunstância que é a questão da segurança, o foco da pandemia. Então, delimitar é você representar minimamente esse espaço. Então, essa delimitação ela vai se dar através da escala. O que é essa escala do mapa? É a medida da representação desse mapa. Então, por exemplo, quando você abre um GPS, você quer localizar, você está querendo ir para a estação da Lapa, a estação do metrô da Lapa, você não sabe como chegar, então você chega lá no Google Mapa e vai ter lá carro, moto ou a pé. Ele vai lhe dar uma rota, aí você solicita uma rota mais rápido possível. Então essa rota vai te dar o quê? Uma localização mais próxima da estação da Lapa. E conforme você abre a tela do seu celular, você tenta aproximar, você vai ter o quê? Uma medida, você vai ter mais aproximação ou menos aproximação. Então, essa representação é chamada de, essa delimitação é chamada de escala. É quando você tem um detalhamento maior ou um detalhamento menor do Google Mapa. Então, veja essa utilização constante no seu dia a dia. Essa delimitação do espaço geográfico também se dá através das projeções, ou seja, é a forma como esse espaço ele é representado, que pode ser propriamente dito, como eu lhe falei, uma paisagem, ou pode ser um aspecto da vida humana, seja do elemento natural ou um elemento cultural, como eu acabei de dar um exemplo. A gente pode aqui fazer um mapa das bacias hidrográficas, assim como a gente pode fazer um mapa de Salvador, dos principais focos de coronavírus. Então, eu creio que recentemente vocês receberam aí no WhatsApp os bairros de Cajazeiras, onde teve maior quantidade de pessoas infectadas com coronavírus. Então,
Isso se dá através de quê? Dessa delimitação do espaço, ou seja, delimitou o espaço de Salvador para um bairro, Cajazeiras. A partir daí, fez uma escala desse bairro, que é o tamanho do bairro de Salvador, no geral. Qual era o objetivo dessa projeção? Era identificar foco da doença. Então, isso aí seria a delimitação do espaço. Então, por que produzir mapas? Produzir mapas, a partir do que a gente discutiu aqui, é conhecer o mundo em nossa volta. Quando a gente fala o mundo, é conhecer o espaço geográfico com o qual o ser humano se relaciona cotidianamente. Então, o mapa e as tecnologias hoje que agregam aos mapas, por exemplo, como eu acabei de falar, o uso do próprio celular com o GPS, o Google Maps e outras tecnologias, contribui seja para o deslocamento, seja para o próprio conhecimento de realidade, para a comunicação, para os meios de transporte. Então, por exemplo, hoje você tem essa tecnologia dos aviões. Quem já viajou de avião, chega um momento que o comandante coloca aquilo lá no piloto automático e, incrivelmente, esse avião ele segue uma rota. Então, é estabelecida por um GPS, por essa delimitação de mapa. Então, por que produzir mapa? Conhecer o mundo em volta, localizar os espaços, contribui para o deslocamento e, ao mesmo tempo, compreender o formato do planeta. Então, eu quero dizer a você que quando delimita um espaço, eu vou para a área da construção civil, quando vai se fazer um condomínio, a primeira coisa é mapear aquela área, criar um tipo de mapa ou de carta para conhecer aquele espaço, se aquele relevo é de montanha, de planalto, é de planície, se tem rios, se tem lagoas, se tem mata, conhecer aquele espaço. Então, quando você vai fazer uma pista, por exemplo, uma nova via, um viaduto, se faz um mapeamento do que tem ao redor, do que pode afetar ou não a natureza. Então, você vê que a importância de se produzir mapas é justamente isso: conhecer o mundo à volta, o espaço à sua volta, localizar o deslocamento e o próprio formato desse espaço geográfico. Observação: os mapas são meios de comunicação mais antigos que se tem na face da Terra. Então, se a gente for pegar desde a pré-história, os mapas já são utilizados quando a gente fala se localizar. O cara que saía, por exemplo, se deslocava para ir caçar um animal ou buscar uma fruta em determinado local, ele buscava pontos de referência. Então, o mapa ele traz esse processo de trazer o que? Referências. A gente vê aí na época das grandes navegações marítimas, século XVI, o papel que os mapas teve de localizar a extensão do planeta Terra. Então, você vê que os mapas são um meio de comunicação muito antigo e bem atual ao mesmo tempo. O que faz ou compõe o mapa? O mapa ele é formado por alguns atributos, algumas coisas, algumas informações que são chamadas atributos do mapa. O que seria o atributo do mapa? Todo mapa ele tem normalmente um título, que é a informação principal desse mapa. Então, quando você pega um caderno, pega um livro, ou aparece um mapa, vai aparecer lá do clima, tempo, mapa político, mapa hidrográfico, mapa do relevo, mapa da violência, mapa da agressão, mapa da pandemia do coronavírus. Ou seja, sempre ele vai ter um título. A partir daí você vai ter uma referência sobre o que esse mapa está tratando, está fazendo, se dirigindo. Também em cada mapa você tem a escala. O que seria essa escala? É a forma como ele está representado, se com muito detalhamento ou pouco detalhamento nesse mapa. A legenda, o que é a legenda? Normalmente em todo mapa você tem a legenda, onde vai estar ali a leitura dos símbolos que possui o mapa. Então, todos os detalhes que estão no mapa, desde as cores, linhas, triângulos, bolinhas, pontos, isso é chamado de convenções cartográficas. E é a partir da leitura desse símbolo, do significado desses símbolos que vai estar na legenda, que você vai passar a compreender o que esse mapa está lhe propondo, ok? Também todo mapa ele vai ter uma rosa do vento, que é as coordenadas geográficas, que a gente estudou, a questão da localização do espaço geográfico, norte, sul, leste, oeste, que é também uma forma de você ter um ponto de referência. Os mapas normalmente eles são representados de duas formas: através de carta ou mapa. São basicamente a mesma coisa.
Qual é a diferença básica? Normalmente as chamadas cartas são produzidas na área da marinha, da aeronáutica, né? Que são chamadas, por exemplo, na marinha de cartas náuticas. Quem utiliza muito isso é a marinha, o exército, que é normalmente um tipo de mapa que possui um maior detalhamento do espaço geográfico e ele tem o objetivo de representar algo. Então, ferryboats, navio, utilizam normalmente as chamadas cartas náuticas. No geral, o que nós utilizamos e o que nós temos mais convivência são os mapas. Os mapas é a própria representação desse espaço geográfico, elementos naturais e culturais, e também eles são representados normalmente em escala média ou menos detalhada. Ou seja, o mapa ele possui médio detalhamento ou pouco detalhamento. O que significa médio ou pouco detalhamento? Você vai pegar seu celular daqui a pouco, vai abrir o Google Mapa. Quando ele aparece ali um monte de informação, um monte de nomezinho que você não consegue enxergar, significa médio, menor, médio detalhamento, porque você tem muita informação. Quando você aproxima, você diminui. Não, desculpa. Quando ele está lá todo grande, você tem pouca informação. Quando você aproxima, você passa a especificar e ter muita informação. Além disso, a gente tem aqui, os mapas eles podem ser classificados em geral. Geral é o que seria, por exemplo, um mapa político dos estados e capitais, ou as capitais dos países, por exemplo, um planosfério. Topográfico. Eu não sei se você já andou aí pela cidade de Salvador. Em alguns locais estão construindo novas vias de rodoviárias, construção de viadutos. E sempre na rua você vê um cidadão lá com uma câmerazinha, um monte de carro passando e ele filmando. Aquele cidadão é um topógrafo. Ele constrói um tipo de mapa, cria um tipo de mapa que ajuda a entender aquele determinado espaço geográfico que vai construir um viaduto ou um condomínio, seja lá o que for. E o topógrafo, a função dele é dar todas as informações sobre aquele relevo, se tem condição de construir, o tipo de material que vai ser utilizado e vice-versa. Ao mesmo tempo, você tem mapas temáticos que está bem presente na previsão do tempo, são climáticos, mapas meteorológicos, como eu falei também sobre segurança, violência, saúde, mapas também espaciais que vai estar mostrando aí as regiões, os locais. Chega para cá, vou dar só um exemplo aqui. A gente falou das características do mapa. Então, observe aqui, eu tenho 3 tipos de mapas. Então, esses mapas são chamados de mapas temáticos. Qual é o tipo desses mapas? As atividades econômicas do Brasil no século XVIII. Então, veja aqui, o título, primeira informação. É um mapa que está fazendo referência às regiões que tinha produções econômicas. Então, como é que eu vou saber essas produções econômicas? Se vocês observarem no cantinho aqui, você vai buscar a legenda. Cada legenda aqui, cada quadradinho da legenda tem uma cor. E cada cor se refere a uma informação. Então, por exemplo, região sudeste, você vai ter a plantação de café. Região nordeste, plantação de cana-de-açúcar. Ou seja, primeiro título, depois eu parto para a legenda. E aqui você tem um modelo de mapa que é um mapa de escala menor, ou seja, um mapa com pouco detalhamento. Esse aqui também é um mapa de pouco detalhamento. Vou dar um exemplo aqui, vou botar aqui uma outra situação para vocês entenderem. E a gente tentar finalizar aqui. O que seria um mapa com grande detalhamento ou pouco detalhamento? Então, a escala do mapa. Então, veja aqui nessas 3 fotografias. Um mapa médio, um mapa pequeno e um mapa grande. Um mapa pequeno, pouco detalhamento. Médio detalhamento. Agora, quando você pega o Google Mapa e você passa a abrir para tentar enxergar, você vê que no Google Mapa você pode enxergar até uma rua de Cajazeiras, do bairro de Cajazeiras. Quando você tenta ver a imagem da rua, aí você está fazendo o quê? A ampliação dessa escala. Você tem uma projeção, o quê? Pouco detalhada e mais específica. Então, gente, o que eu quis mostrar para vocês hoje é que a cartografia ela está presente. Se uma pessoa que nunca vem em Cajazeiras, ela vai procurar lá no Google
qual é o centro econômico de Cajazeiras, vai ter lá a localização. Aonde está o atacadão de Cajazeiras, vai dar uma localização. Então, o mapa está o tempo todo, é uma representação desse espaço com suas várias funções. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Vou passar para vocês agora uma atividade. Quem tem um livro de geografia, eu vou pedir um favor. Eu vou pedir que vá no capítulo 2, na página do livro 55. Tire uma foto dessa página e poste no grupo da atividade e elaborem essa atividade aí sobre os mapas. E quando a gente retornar em sala de aula, nós vamos fazer um trabalho relacionado a isso aqui, ok? Página 55 do livro. Poste no grupo a página e quem não tem um livro, pesquisa na internet. Obrigado e até a próxima.